Olá, olá, queridos amigos do nosso programa Pro Animal. Hoje, com muita satisfação, estamos aqui recebendo a visita, mais uma visita de fora da nossa cidade, né? Uma nobre visita, o Dr. João Henrique Gomes de Almeida, nosso convidado de hoje da cidade de Osório. Eu sou Arlene Chinés, que você já me conhece, e a gente vai conversar muito sobre a Delegacia Amiga dos Animais, em especial para vocês, direto de Osório. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo certo? Obrigada por ter Boa aceito o noite, nosso convite. Arlene. Muito obrigado. Boa noite. É uma satisfação participar do seu programa, que enobrece o trabalho e esse apoio aos animais. Muito bem, doutor. Vocês têm ali em Osório o selo da Delegacia Amiga dos Animais. Conta pra gente como que foi essa conquista, se isso foi algo que o senhor trouxe consigo, quis implantar, ou quando chegou já tinha. Como que foi o início dessa Delegacia Amiga dos Animais? Arlene, a nossa delegacia em Osório é uma delegacia convencional que atende diversas demandas. Ela não é uma delegacia especializada, voltada apenas para um tipo de crime. Contudo, em meados do ano de 2021, a gente viu a necessidade da implementação desse programa, que já era uma bandeira da atual chefia de polícia. Hoje, atualmente, são 53 delegacias, né, que já tem esse selo Cartório Amigo dos Animais, e, sobretudo, a partir da provocação da comunidade de Osório. Hoje, Osório, com seus 45 mil habitantes, a gente percebeu que aumentaram as demandas, as procuras e desses alguns sofrimentos desnecessários impostos aos animais pelos humanos, principalmente de cães e gatos. Então, a gente conheceu o programa, a gente capacitou policiais e desde maio de 2021, a gente já opera com um cartório amigo dos animais, oficialmente inaugurado agora em fevereiro desse ano. E de lá para cá, já fizemos cerca de 134 fiscalizações, já foram recolhidos e abrigados mais de 20 animais, duas prisões em flagrantes, né? São prisões que a gente consegue identificar que existe um dolo, uma intenção daquele tutor responsável pelos animais de praticar aqueles sofrimentos necessários nos animais, 13 registros policiais e 6 pessoas indiciadas. Então, é algo que a gente implementou esse programa e capacitou. Hoje nós temos 2 policiais civis, né, que são criadores, têm cães e gatos em casa, que gostam da causa. Então, a gente buscou capacitação para essas policiais, junto à chefia de polícia. Inauguramos esse cartório para dar um melhor atendimento para as pessoas. Importante dizer também, Arlene, que nós temos uma rede que tem sido ampliada cada vez mais com todo o apoio da comunidade e dos demais órgãos oficiais, e temos o apoio do Canil Municipal, né, por meio de um médico veterinário, que é muito importante, que nos acompanha nessas fiscalizações, e esse médico ele consegue constatar, ele consegue verificar esse animal em situação de maus tratos, né, consegue elaborar pelo menos um laudo preliminar e atestar se esse animal está em condições de sofrimento ou não. Depois, a gente faz a análise jurídica e faz o enquadramento penal, né, de responsabilização. E o que a gente tem percebido da implantação, Anene, é que no início, sabe, existiram muitos abrigamentos, muitas responsabilizações administrativas e também penais, só que de lá para cá a gente também percebeu que a comunidade, a partir do conhecimento do programa, começou a denunciar. Hoje nós temos um canal, né, de aplicativo WhatsApp, que é direto ali com essas policiais, com a delegacia, que a gente recebe foto, recebe denúncias, e quinzenalmente ou semanalmente a gente faz essa verificação em loco, justamente, juntamente com os profissionais. E o que a gente percebeu que de lá para cá teve uma diminuição dos casos de maus-tratos intencionais, o que demonstra que a nossa fiscalização, né, esse nosso olhar pontual e clínico, né, causou o resultado que a gente pretendia, né? E esses sofrimentos necessários impostos aos animais. Lembrando que hoje nós temos um artigo na Lei dos Crimes Ambientais, né, que é a Lei 9.605 de 98, alterada em 2020,
né, que foi alterada justamente por uma lei conhecida como sanção, a partir de um caso específico lá em Minas Gerais, em que o cachorro, lamentavelmente, teve as patas decepadas, né, pelo seu tutor. Então, a partir disso, a lei trouxe uma proteção especial para cães e gatos, lembrando também que outros animais também têm proteção, mas em especial para cães e gatos, e qualificou esse artigo. Justamente a pena foi trazida para reclusão de 2 a 5 anos. Então, veja bem, é uma pena grave, né, que não cabe nem fiança no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, para demonstrar o quão é importante e quão os legisladores, a própria administração está preocupada com os animais. Então, diante dessa necessidade desse atendimento especializado, a Delegacia de Osório procurou esse atendimento, procurou essa capacitação, procurou essa rede, né, que é importante, Arlene, você também, porque a Polícia Civil não consegue desenvolver esse trabalho sozinho. Então, ela procurou essa rede, juntamente com o Canil e os demais, algumas ONGs, né, algumas pessoas engajadas nessa causa de proteção também aos animais, para a gente poder desenvolver um trabalho aí com excelência. E, então, esses dados têm mostrado um trabalho efetivo, deu um impacto bem positivo na comunidade, deu um impacto bem positivo aqui no município de Osório. E eu me recordo de 2 situações que eu gostaria de comentar aqui no seu programa. E uma situação em que a gente foi cumprir um mandado de busca, que são medidas cautelares, né, de uma investigação que a gente fez, e a partir disso a gente encontrou 3 cães ali, e esses cães acabaram sendo abrigados, conseguimos famílias novas, né, para esses animais. Tem todo um procedimento também administrativo, né, conversávamos antes do programa aqui sobre isso. E um outro caso também bem especial, que me marcou muito, e a gente foi fazer uma investigação e também um cumprimento de mandado de busca de uma outra investigação que não era de maus-tratos, e lá a gente encontrou uma cadela em situação grave de maus-tratos, identificada ali pelo médico veterinário. Acabou sendo abrigado esse animal, o rapaz foi preso, porque ele mutilava intencionalmente esse animal, e acabou, felizmente, sendo acolhida por uma policial civil nossa, que hoje ela se chama Milka e mora com essa policial até hoje, sabe? Então, são exemplos assim que eu gostaria de narrar para demonstrar o quão é importante esse contato e o quão é importante esse cuidado com os animais. Que maravilha que a própria sociedade vai criando os conflitos, a própria sociedade vai criando os problemas, mas também vai trazendo na pressão a solicitação, o pedido de solução para esses conflitos, né? Então, eu percebo que a própria sociedade, ela exige do poder público, exige das forças, das instituições que tomem providências. A nossa sociedade, aqui na nossa cidade, é assim, muito assim, as pessoas não suportam ver maus tratos. O que que as pessoas entendem por maus tratos? Sofrimento do animal. Às vezes nem configura maus tratos aquela situação, às vezes é só um ajuste de comportamento ali do tutor, às vezes é uma bobagem, às vezes o animal tem algum problema de temperamento, né? Mas para as pessoas que estão lá fora, elas entendem que o animal está sofrendo, que tem algum maus tratos, então cabe a nós irmos verificar o que está acontecendo e tomar as providências, geralmente alguma instrução, ou no mínimo a visita, né? O que a gente percebe, eu imagino que para vocês, como delegacia, deve ser bem grande realmente o assédio, né, da população, pedindo a solução de casos que aparentemente ou que há indícios de maus tratos, né? Aqui é muito recorrente. As pessoas não conseguem ouvir um animal gritando, pode ser até de alegria, mas podem pensar que está acontecendo alguma coisa. Isso acontece bastante. Mas que bom que a gente consegue coibir, no seu caso, o senhor conseguiu chegar ao resultado de diminuir o número de ocorrências, então. Foi isso, doutor? Exatamente. O que a gente percebeu do ano passado para cá, e principalmente do início até os dias atuais, é que os registros, né, de fatos dolosos, que eu digo, e é importante essa sua fala,
e a gente é sempre indagado e questionado o que caracteriza crime de maus tratos, né? Porque não é o fato de, às vezes, o cachorro estar ali com uma coleira ou estar ali preso que seria maus tratos. Para caracterizar o crime, né? Lá da lei ambiental. Para caracterizar o crime, primeiro tem que ter dolo, é a vontade do agente em intencionalmente, né, praticar esse sofrimento desnecessário imposto pelo tutor, pelo responsável. Isso sim iria responsabilizar esse tutor, responsável ou terceiro, né, que praticasse esse crime contra os animais, em especial os cães e gatos. Teve uma situação até peculiar que uma denunciante, né, a partir dos nossos canais, relatou que os cachorros choravam muito e nós fomos verificar, na verdade era a mãe que estava com o filhote, né, uma cadela que estava com os filhotes, e ela mordia ali o pescoço para mudar de local. Então, acabava que os filhotes gritavam, e por conta dessa mudança, porque a mãe faz isso, né? Morde ali a cabeça para poder mudar de local os filhotes na hora da amamentação. Então, a gente foi lá, verificou, viu que os cachorros estavam, os filhotes, tanto a cadela também, estava em boa situação, bem tratada, tinha um ambiente adequado. Então, a gente verificou tudo isso e foi isso tudo é feito um expediente que é anexado à denúncia, sabe? Então tudo isso é formalizado. Então o que a gente percebe é essa dificuldade de as pessoas entenderem o que é crime e o que é apenas infração administrativa. E o que a gente percebeu que diminuiu de lá para cá a partir das nossas fiscalizações mais intensivas a prática de crime e ultimamente a gente tem tido mais advertências, mais orientações e dado prazo para aquela pessoa poder remanejar, poder se organizar, porque às vezes é uma negligência, uma imprudência por parte daquele tutor que não caracteriza crime, mas sim uma infração administrativa que pode vir a gerar o recolhimento daquele animal para o canil e ele perder aquela guarda, né? E encontrar, de repente, uma outra família. O senhor concorda com o... Qual que é a sua visão a respeito do recolhimento de animais mediante um flagrante comprovado tecnicamente de maus tratos? Por que que eu estou lhe questionando? Porque há, então, entendimentos diferentes, né? Há diversos Uhum. entendimentos. Sabe que o direito não é uma ciência engessada, né? Exato. Ela vai muito de acordo com a interpretações, digamos. Então, eu ouvi, por exemplo, que o momento do recolhimento, que o recolhimento tem que ser na sentença, lá na frente. Quem decide o recolhimento não é o agente, seja público, seja da prefeitura, seja da brigada, seja da Polícia Civil, não é o agente que decide o recolhimento. Também já ouvi exatamente o contrário, N vezes. A gente, nós, no nosso caso, como agentes públicos também, a gente já tem a nossa forma de agir definida, que é a mesma que eu já fazia antes de trabalhar no poder público, que é diante de um fato gritante de maus tratos, onde eu consiga justificar tecnicamente, já acontece o recolhimento no mesmo momento e se der qualquer problema se resolve depois. Nunca deu. Então, pensa que tem algum recolhimento nesses 10, 12 anos, 13, né? O que você poderia Uhum. me dizer sobre isso? Arene, muito interessante a sua pergunta, mas assim, eu vou te responder ela com um exemplo e com um caso prático que aconteceu recentemente com a gente. Nós fomos verificar uma denúncia em que nesse local era um canil meio clandestino, em que esse tutor, esse responsável, abrigava outros cães, mas ele também estimulava esses cães para a luta, ele mutilava esses animais, ele machucava Hum, esses animais, justamente para instigar, né, uma fúria, para instigar um nervosismo nesses animais, para eles poderem brigar. Aí eu te pergunto, essa pessoa teria condições emocionais, psíquicas, para continuar na guarda desses animais? Olha,
profissionalmente e pessoalmente, eu acredito que não tenha condições. Esses cães, eles têm que ser retirados imediatamente da guarda e da responsabilidade desse tutor, que na verdade é um criminoso, e respondeu, foi preso em flagrante, foi indiciado, está sendo processado criminalmente, né, no Poder Judiciário. Então, ao nosso ver, e pelo nosso protocolo estabelecido aqui pela Delegacia de Osório, nós avaliamos caso a caso, né? Casos como esse, não, a gente verifica que esse indivíduo não tem condições alguma, né, de ser mantido ali na guarda e na responsabilidade desses animais, principalmente pela conduta imposta ali àqueles animais, sabe, de sofrimento desnecessário. Então, tá óbvio e gritante que ele não tem condições e que esses animais têm que ser retirados, sabe? Eram cortes, assim, horríveis, sabe? No tórax, ali no focinho. Então, era gritante que eles precisavam de cuidados, que precisavam de atendimento, e isso eles iriam ter junto ali ao canil. Agora, é diferente uma situação em que a gente verifica que não tem dolo, que os cães estão por uma negligência, estão por uma imprudência daquele tutor, né? Que a gente vai fazer, de repente, dar um prazo para ele ajustar isso, a gente conversa, dá uma advertência escrita ali para aquele responsável, para aquele tutor. Então, são casos e casos, mas, num primeiro momento, a gente verificando, identificando que não há condições, a gente recolhe imediatamente esses animais. Muito bem. Que caso grave esse, né? Já remete a rinhas, né? Talvez. Exatamente. Era treinamento para rinha. E, doutor, o senhor tem ouvido, por falar em rinha, tem ouvido casos, essas quadrilhas que provocam esses jogos com rinha no nosso estado? Aparentemente, deu uma boa parada, né? Questão de um ano e tanto, eu não escuto mais rumores a respeito disso. Não sei se por aí, por Osório também parou, não se fala mais. Olha, Alene, aqui em Osório, no litoral, não temos notícias. E eu acho que, principalmente a partir dessa alteração em 2020, né, que tornou a pena muito mais grave, porque você imagina, antes era uma infração de menor potencial ofensivo, não era instaurado nem um inquérito policial, era instaurado um TC, um expediente muito mais simples, em que a pessoa poderia ali pagar uma cesta básica, né, no juizado especial e ir para casa, não era nem presa em flagrante. Mas, enfim, eu acho que a partir do momento que endureceu a legislação, tornou ela mais grave, né, isso também é uma forma de reprimir e uma forma de inibir ali a prática, principalmente da rinha, né, da briga dos cães. Certo. O senhor tem mais ocorrências em Osório ligadas bom, com certeza sim, né? A cães e a gatos, até porque a população de cães e gatos é muito maior nas cidades do que qualquer outro animal. Mas tem também contra outras espécies, o senhor tem essas ocorrências? Aqui para nós é bem mais raro acontecer. Por exemplo, cavalos, Uhum. ou espécies silvestres, ou outras espécies, né? Uhum. Com relação é mais com relação a cães, porque gato, na verdade, ele é muito autônomo, ele é muito independente, né? E ele, se de repente, numa situação, até a gente conversava isso a semana passada com um médico veterinário, que se ele vê uma situação ali que ele não esteja gostando daquele ambiente, ele foge, né? Por conta dessa autonomia do gato, diferente do cão. Agora, a gente tem bem poucas ocorrências vinculadas à situação de maus-tratos, por exemplo, para cavalo, com vacas, bois. Cavalo, se não me engano, acho que teve um só, em que um rapaz que trabalhava numa carroça e realmente maltratava ali esse equino, e acabou também sendo recolhido ali na prefeitura para atendimento, mas são ocorrências bem menos recorrentes do que as de cães aqui no município. Sim, aqui para nós também. E o senhor consegue ter, então, o respaldo do poder público? A gente acompanha pelas redes sociais bastante a ação de alguns delegados em outros estados, né? Por exemplo, no Paraná, o doutor Matheus Laiola, que eu sou super fã, tem mais o Bruno de São Paulo, né? Tem Felipe Beccari, tem alguns delegados que
transformaram, né, essa ação em algo extraordinário, porque, na verdade, a gente está iniciando realmente um trabalho diferente, né? Não existia antes tudo Uhum. isso. E é uma demanda da sociedade. Não fomos nenhum de nós que resolveu fazer algo só por esporte, né? A gente faz por uma necessidade real. Cheguei até, estou pensando nos vídeos dos delegados, cheguei até a perder o fio da meada da minha pergunta. Mas o senhor sente que isso que vocês estão fazendo, a sociedade está aplaudindo? No caso, uma pergunta talvez indelicada, mas o poder público, o município, está acompanhando essa demanda que vocês estão resolvendo, estão trazendo? Porque realmente, enquanto há essa ação da polícia, eu acredito que os recolhimentos também aumentaram, né? Não, e isso nós temos que enaltecer, mesmo porque o município aqui tem nos apoiado, né? Principalmente ali por intermédio desse médico veterinário, os gestores estão atentos, já conversamos com eles, então eles nos dão um apoio ali com o pessoal, nos dão apoio, até já conversamos sobre a possibilidade do aumento desse espaço de abrigamento, a gente já está em tratativas, principalmente com essas entidades de apoio aos animais também, para aumentar a questão dos alimentos, né? Até a gente conversava há pouco sobre isso, que é uma das dificuldades que a gente vem enfrentando. Porque para a gente aumentar, para a gente implementar essa fiscalização, a gente também tem que organizar, como se diz, a casa, né? Porque se aumenta a denúncia, se aumenta a fiscalização, vai aumentar o abrigamento, vai aumentar a alimentação dos cães, né? Então, para isso, realmente, e felizmente, a gente teve esse apoio do poder público aqui, dos demais entes, principalmente do executivo, e outros órgãos também já estão se interessando a partir desse marketing positivo, né, desse cartório Amigo dos Animais. Então, é uma marca que a gente quer deixar, principalmente a Polícia Civil, nesse atendimento também em defesa dos animais. Então, o que a gente vem percebendo é essa fome, essa vontade dos demais órgãos em se aproximar e fazer crescer esse programa que vem dando certo por intermédio aqui da Polícia Civil nesse enfrentamento e repressão a esses maus tratos contra os animais. Lógico que a gente acaba, com esse trabalho, acaba gerando outras questões que nem a gente estava conversando antes, que é realmente, né, o abrigo, aonde levar, aonde colocar esses animais, quem vai cuidar, quem vai alimentar, com o quê, porque também não é só alimento, né? É bem-estar, a dignidade, que a gente, por primeiro, tem que oferecer antes de exigir que outros façam. Então, realmente precisa de uma estrutura, mas eu entendo com bastante positividade que a gente está caminhando o nosso estado, cada vez mais municípios aderindo para atender a população nessa demanda e provendo, né? Uma coisa, doutor, que eu tenho comentado é que a causa animal, ela está crescendo bastante, mesmo porque é um mercado que ele gera impostos. Então, nós temos 1,77 milhões de gatos gaúchos no estado, esse número é de 2020, e temos 3,8 milhões de cães gaúchos. Então, é um número altíssimo de animais, e isso são animais todos com tutores. É um número que foi estudado para chegar nele. A gente não tem, mas teremos logo, então, o número de animais abandonados no estado. Mas animais que estão consumindo e gerando impostos de gatos e cães, aproximadamente são esses que eu falei. Então, veja que é um número altíssimo, né? E eu sempre digo que isso sim justifica também o investimento dos municípios em cima dessa questão, que já comprova dessa forma que há interesse público, sim, por essa matéria, né? Não só de resolver os conflitos que essa quantia de animais geram, mas também de buscar atender
as pessoas que pedem a solução para casos de maus tratos que naturalmente ocorrem, né? Dentro dessa quantia de animais no nosso estado. Que bom ouvir que o seu município está ajudando aqui também. A gente tem uma alta responsabilidade do poder público em frente a esse tema. Nós temos o canil municipal aqui e também acontece da gestão prover tudo que o canil precisa. Então, a gente vai desde o alimento até atendimento veterinário, exames, cirurgias, veterinário, medicação, pessoas para cuidar, material de higiene, toda uma estrutura, né? Mas eu percebo que se não houvesse essa estrutura, acho que a prefeitura ia ter que construir, não ia escapar de fazer em algum momento, porque a gente nunca fomenta a construção de um canil, porque a gente quer mesmo que seja um lar de passagem, que os animais não fiquem para sempre ali, que encontrem lares, né? Sim, Mas sim. a gente também entende que existe a sobra da sociedade, né? Existe para humanos, imagina se não vai existir para animais, né? Então, tem alguns animais que a gente sabe que dificilmente serão adotados, e aí cabe ao poder público separar o lugarzinho carinhoso, aconchegante, com tudo de digno, para esse ser que é um ser vivo, sujeito de direitos. Doutor, o senhor gostaria de falar mais uma coisa? A gente vai conversar em mais uma outra oportunidade e seguir sobre outros assuntos muito interessantes. Para encerrar o bloco de hoje, o senhor gostaria de colocar mais alguma questão? Não, apenas agradecer a oportunidade de participar do seu programa, principalmente enaltecendo essa causa animal, que é uma causa importante tanto quanto as outras, né? Lembrando que realmente um ser vivo, que tem direitos e que as pessoas, a partir do momento que verificarem que existe uma legislação, que existe uma fiscalização, né, tratar esses animais com mais respeito, com mais dignidade, e é importante também esse olhar diferenciado dos poderes públicos e principalmente dos órgãos de fiscalização, né, para o atendimento, para o abrigamento e depois para a colocação dessas famílias substitutas desses animais. É importante que essas pessoas que adotem tenham essa consciência que é um ser vivo que demanda atenção, não é apenas para ficar ali acariciando o cachorro para tirar uma foto e postar na rede social, que a gente percebe também, e depois abandona esse cachorro na rua e acaba virando um problema para o poder público. Então, é algo que a gente vem percebendo nas nossas fiscalizações e dizer que nós temos hoje uma equipe capacitada aqui na Delegacia de Osório e que a gente pensa em expandir cada vez mais, buscar conhecer a matéria, buscar cada vez mais parcerias para poder dar esse atendimento especializado com qualificação aqui no município de Osório. Então, uma satisfação participar do seu programa e obrigado pela oportunidade. Obrigada, senhor. Foi um grande prazer. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E aos nossos queridos telespectadores, eu agradeço muito. E a gente se encontra no próximo programa. Beijo grande, obrigada, até. Tchau, tchau.